Queridos, nós queremos convidar você para a gente olhar para a Escritura nessa manhã mais uma vez. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Capítulo 2, na primeira carta de Pedro. Nós estamos falando sobre essa carta e chegamos no capítulo 2, que nos confronta com a questão dos relacionamentos, né? Os relacionamentos que a gente deve ter diante de Deus, ou com a comunidade, com a igreja. No último domingo a gente falou sobre esse relacionamento com as autoridades, o último domingo no qual eu tratei da carta de Pedro, né? O domingo anterior eu falei sobre o Dia dos Pais, uma mensagem aos pais. E nós chegamos agora nos versos 18 a 25, que nos falará sobre a conduta cristã na sociedade, de maneira mais específica, o testemunho do cristão diante do sofrimento. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você quiser me acompanhar na projeção do texto da Nova Versão Transformadora, diz assim: vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, ou até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza, trazendo o ensino, trazendo a sabedoria e trazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nessa manhã. Fala, Senhor, com cada um de nós, fala com os Teus filhos e glorifica, Senhor, o Teu nome. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o texto, ele é dirigido a escravos. É interessante a gente pensar que a Bíblia, como qualquer livro escrito, ele pode ser usado de maneira inapropriada em muitas situações. Esta mensagem, ela era muito importante para os primeiros leitores ali, para aquelas primeiras pessoas que Pedro havia escrito. Talvez quando você passa por uma leitura, talvez devocional, a sua leitura no dia a dia por esse texto, você fala: nossa, como assim? Pedro falando: vocês, escravos, submetam a seu Senhor com todo respeito. Talvez já bata um bloqueio, né? Por quê? Qual é a ideia que você tem de escravidão? Qual é a ideia que nós temos de escravidão? Qual é a ideia que comumente chega para nós, especialmente nos meios de comunicação, sobre a escravidão? Nós precisamos, queridos, reafirmar que a escravidão foi, e sempre será uma marca profunda do pecado na sociedade humana.
A escravidão jamais deve ser aceita como um ato natural no meio da vida das pessoas. Jamais podemos nos conformar com qualquer tipo de escravização. Agora, a pergunta do porquê que Pedro escreveu isso, aqueles primeiros cristãos, a igreja da sua época, a igreja que estava espalhada em várias regiões, que hoje forma ali a Turquia, forma ali o norte da Espanha, um pouquinho do norte da África. Por que Pedro escreveu essas palavras, falando de como esses cristãos deveriam se relacionar com a sociedade diante do sofrimento, em especial os escravos? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, quando a gente lê um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, né? Essa carta de Pedro está ali mais ou menos entre o ano 60 e 65, então, quer dizer, quase 2000 anos atrás. Qual era o contexto cultural da época? Qual era a situação daquela época? Então, a palavra que o apóstolo utiliza aqui, escravos, no verso 18, não é a palavra doulos, que Jesus utiliza lá no Evangelho de João, que normalmente se referia a escravo. A palavra que Pedro está utilizando aqui é uma palavra que se refere a servente ou a escravos domésticos, a pessoas que trabalhavam na casa de outras pessoas, ou que prestavam serviço na casa de outras pessoas. Só para vocês terem ideia, irmãos e irmãs, para a gente compreender o real significado do que Pedro está expressando aqui, seria necessário que a gente compreendesse qual era o sistema de escravidão e servidão na época do Império Romano. Para vocês terem uma noção, no Império Romano havia 60 milhões de escravos. 60 milhões de pessoas que eram consideradas escravas. Em épocas anteriores ao Império Romano, esse número era bem menor. O que aconteceu? Quando Roma começou a conquistar outros territórios, diferentemente das outras civilizações, que normalmente, ao conquistar um território, matava todos os seus inimigos, Roma acrescentava esse território a si, e dizia, não, nós não mataremos os nossos inimigos, esse território é nosso, a gente vai civilizar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, eles transformavam essas pessoas que foram vencidas na guerra em escravos para fazer o serviço de casa. E então, na verdade, os escravos ali, que foram crescendo aos milhões, originalmente prisioneiros de guerras, eles não eram só pessoas que faziam serviços domésticos. Eles não eram só pessoas que trabalhavam em casa. Eles não eram só pessoas que faziam serviços inferiores. Eles eram médicos, eles eram músicos, mestres, artesãos, eles eram atores, secretários, administradores. Eles tinham todo tipo de profissão. É mais ou menos assim, imagina nessa demanda de 75 mil venezuelanos que entraram no Brasil, você tem muitas pessoas com mestrado e doutorado trabalhando em atividades que tem muito brasileiro dizendo, não vou pegar esse serviço não, porque isso aí me rebaixa. E ele chegou aqui no nosso país e falou, não, eu vou trabalhar porque eu preciso sobreviver. E quando eu validar o meu diploma, eu vou ver o que eu faço da vida. Não sei se eu entro na carreira conforme o meu diploma, ou quais são as oportunidades que vão aparecer diante de mim. Será que isso agora muda a maneira como você olha para o texto? Será que isso muda agora a maneira como a gente olha para esse texto e pensa assim, qual é o testemunho cristão que a gente deve ter diante do sofrimento? Em nada, irmãos e irmãs, isso anula o fato de que acontecia, sim, uma escravidão
pelo Império Romano naquele momento. Mas nos tempos do Novo Testamento, era muito diferente da noção do nosso tempo de escravidão, ou daquela escravidão que começou ali no século XVI para o XVII, com negros sendo trazidos para a América do Norte, para a América Central, e trabalhando em lavouras o tempo inteiro, e simplesmente debaixo do açoite. Era outro momento, era outra coisa. Entre os escravos, queridos, havia também uma relação com o seu dono ou com o seu amo, que às vezes era muito boa. Às vezes o escravo passava quase que a pertencer à casa, e às vezes com o seu trabalho ele comprava a sua própria liberdade. É claro, muitas vezes esse escravo estava diante de alguém que era cruel, que era alguém que não o tratava com respeito, mas havia algo que era muito claro na sociedade romana: os escravos não eram permitidos que eles casassem, eles podiam procriar e os filhos não seriam deles. A outra coisa é que eles não eram considerados pessoas, eles não eram considerados ser humano que tinha todos os seus direitos legais ali. Então, aqui está o cerne da questão. Quando você não é tratado como um ser humano, criado à imagem de Deus, criado à imagem de Deus e que possui a sua própria dignidade, quando você é desmerecido, não há nisso nenhum louvor, não há nisso nenhum ganho. E independente, queridos, daquela época em que esses homens e mulheres eram tratados dessa maneira, a raiz dessa relação é o pecado. E aqui, o que acontece é que quando um grande número de homens e mulheres começam a se converter, uma nova realidade aparece ali na sociedade romana. A sociedade, então, ela começa a receber a seguinte mensagem. O cristianismo dizia assim: olha, todo homem é precioso diante de Deus. Todo homem e toda mulher tem a sua dignidade diante de Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. E com essa boa notícia de que Deus ama a todas as pessoas, é claro que, como resultado disso, dentro da igreja, algumas barreiras sociais começaram a ser demolidas. É interessante que a história vai dizer que Calixto, um dos primeiros bispos de Roma, era escravo. Perpétua, alguém que trabalhava na aristocracia romana, e Felícia, a menina escrava, elas foram de mãos dadas para o martírio, porque não negaram a Cristo e decidiram não prestar culto ao imperador. Por isso, frequentemente, acontecia o fato de que numa pequena congregação, numa pequena igreja que se reunia na casa de alguém, ali você tinha um escravo dirigindo aquela pequena congregação, quando o seu dono podia estar sentado nos bancos ou estar sentado na sala. É interessante, queridos, a gente pensar então que a fé cristã, ou o Evangelho de Jesus, ele traz uma situação nova e revolucionária. Ele traz uma situação que transforma não somente o coração das pessoas, mas transforma as estruturas humanas e sociais. Então, Pedro começa a se preocupar com duas questões a partir daquele momento. Pedro, ele insiste que os escravos sejam bons trabalhadores, e ele recomenda que esses escravos eles se sujeitem aos seus donos, aos seus patrões, por assim dizer, que eles sejam obedientes, e Pedro tinha em mente duas coisas, dois perigos que ele pensava. Bom, suponhamos que tanto o dono quanto o escravo se convertam ao cristianismo, na visão de Pedro poderia surgir, então,
o fato de que o escravo aproveitasse da sua relação com o patrão, né? Ele se gloriasse da sua relação ali com o seu patrão e dissesse assim: bom, diante dessa nova condição, eu não vou fazer mais o trabalho como eu fazia antes, ou não vou atender às suas obrigações, ou até eu vou ficar aqui, não vou ser tão eficiente como antes. Gente, não é difícil a gente imaginar, por exemplo, que esse tipo de situação pode ocorrer nos dias de hoje. A gente que se aproveita da boa vontade de um empresário ou de um relacionamento com um patrão cristão para trazer no seu inconsciente a ideia de que ele não vai me punir ou ele não vai me cobrar porque eu sou um cristão junto com ele. Será que isso nunca aconteceu? Do outro lado, muitos cristãos que têm empregados ou funcionários também precisam tomar cuidado para não cair no erro de não tratarem com respeito e com dignidade aqueles que estão sobre as suas ordens. É interessante que ainda nos dias de hoje, queridos, acontece muitas vezes isso, né? Em muitos lugares, nós como cristãos podemos cair no erro de não tratar com dignidade um funcionário. Ou esse funcionário querer abusar da sua relação com o seu patrão e tornar-se ineficiente. E às vezes esse funcionário é demitido, por exemplo, e ele vai dizer que houve perseguição religiosa, que porque ele era cristão, ele foi mandado embora, quando às vezes é porque ele foi ineficiente no seu trabalho. Um outro perigo que Pedro aqui pensou foi o seguinte: olha, com essa nova dignidade, muitos desses escravos provavelmente não vão querer continuar trabalhando. Eles vão querer abolir, né, a escravidão por completo e de uma maneira absolutamente que não continuaria ou que não daria sequência durante os séculos seguintes, né? E aí a gente tem uma pergunta que normalmente passa pela cabeça de muitos de nós e às vezes até mesmo pelos historiadores. Eles vão dizer que a igreja ela favoreceu a escravidão. Alguns estudiosos vão pensar assim: mas por que o Novo Testamento não deu uma palavra muito clara sobre esse problema? Queridos, a razão é muito simples. O escravo naquela época, ele estava debaixo da autoridade do seu dono, que podia inclusive tirar a sua própria vida. E alentar os escravos para que eles não se levantassem contra os seus donos, naquele momento, era uma atitude sábia que agradaria a Deus. E o Evangelho precisaria crescer com seus valores, até que essas mudanças fossem acontecendo. Então, essas mudanças não aconteceriam assim, de uma hora para outra. Não é preciso ir muito longe, é só a gente imaginar hoje a situação da China. Há cristãos na China. E quando os cristãos na China leem esse texto, eles compreendem muito bem o fato de que eles precisam se submeter ao seu Senhor, e eles precisam fazer conforme aquilo que Deus está mandando pela sua própria sobrevivência. Enquanto esses valores do Evangelho vão entrando e vão como que um fermento na massa, fazendo a obra que ele precisa fazer, de transformação e de mudança. Eu estava ouvindo, há um ano atrás, algum tempo atrás, um representante do CAD. O CAD é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, é uma ONG cristã, uma das 100 melhores ONGs cristãs que atua no Brasil, com intervenção social em regiões pobres ou mais pobres do país.
E o representante do CAD, ele disse assim, olha, nós conseguimos um empresário e nós fizemos uma intervenção social numa cidade do interior do Nordeste. E a gente queria que um grupo de mulheres e homens recebessem formação e treinamento para trabalhar naquela empresa que o CAD, junto com esse empresário, estava implantando naquele lugar. E, quando o CAD fez todo esse movimento e deu formação para aquelas mulheres e homens trabalhar, eles perceberam que eles não poderiam pagar o salário que eles tinham em mente aqui do sul do país, porque aquilo causaria uma indisposição com os pequenos empresários ali da região, com aquele que empregava alguém na sua casa, com aquele que empregava alguém no seu pequeno negócio. Então, eles tiveram que pagar aquilo que era os valores daquela região. Vocês entendem isso, queridos? E aí, com o tempo, com o processo de educação, com o processo de transformação, com o processo de colocar... Sou eu que estou fazendo isso? Com o processo de colocar, né, de ir trabalhando nos bastidores, é isso que nós chamamos de fermento na massa, né? O Evangelho está presente como um fermento, né, capacitando pessoas, trazendo dignidade, falando do valor da pessoa humana, capacitando, e aí sim, elevando o nível e a condição, então, daquele, inclusive, empresário falar assim, então, realmente é justo eu pagar um salário melhor para essa pessoa que foi criada à minha imagem e semelhança. Gente, o que esse texto está dizendo para aqueles escravos daquela época? Olha, vocês precisam submeter aos seus senhores a questão da obediência e a questão da paciência, porque isso é justo e bom diante de Deus. E vocês vão participar de um processo de transformação. O que acontece ali é uma nova atitude para com o trabalho começa a acontecer entre aqueles ouvintes de Pedro, irmãos e irmãs. O cristianismo, ele não deixa, então, esse mandamento apenas de uma maneira meramente negativa, mas ele introduz aqui 3 grandes princípios na atitude do homem como servo e como trabalhador. Vejam só, a primeira atitude aqui, em relação ao trabalho que o cristianismo introduziu, foi uma relação entre o Senhor e o homem. Num outro texto da Bíblia, em Filemon, Paulo vai enviar de volta a Onésimo, o escravo fugitivo, a Filemon, o seu dono, né? Mas em nenhum momento ele sugeriu para que Filemon deixasse o escravo livre, nem ao mesmo tempo ele disse para Onésimo ser um escravo que não respeitasse o seu senhor e que não o obedecesse. Mas é interessante que Paulo vai dizer para Filemon e para Onésimo o seguinte, vai dizer para Filemon, receba Onésimo como um irmão. Gente, esse é o poder revolucionário do cristianismo. Você receber alguém como um irmão, você receber alguém como uma irmã, você receber alguém independente da posição dele, com dignidade, isso você não encontra em nenhuma outra religião, em nenhuma outra relação humana. Ainda hoje nós sabemos que a pessoa pode estar num emprego excelente, com todos os direitos garantidos pela CLT, com todos os bônus previstos, e de repente o seu gerente, o seu chefe, não vou mais com a cara desse sujeito, e você começar a ser tratado de maneira desprezível nas reuniões, até que você, sendo apertado por todos os lados, decida ou não permanecer na empresa. Isso é possível
Perfeitamente possível de acontecer nos nossos dias. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, está vendo esse escravo Onésimo que fugiu? Onésimo falou: não, eu não vou ficar nessa condição. O quê? Respeitar esse patrão? E agora que ele é cristão também? Não, não vou ficar nessa relação. Paulo encontra Onésimo, que está querendo discipulado. E Paulo então diz para Onésimo: Onésimo, você comprou a sua liberdade? Não. Em Cristo você é totalmente livre. Você é totalmente livre. Volta para a casa do seu patrão. Ô Filemon, estou escrevendo uma carta aí. Ó, o Onésimo está voltando. Receba ele como um irmão. Receba ele como um irmão amado. Está no verso 16 de Filemon. Queridos, há uma relação aqui que começou a ser transformada. Há uma relação transcendente, que reconhece que há diferenças, sim, na sociedade, mas que o Evangelho tem esse poder de uma mudança de dentro para fora. E a solução, queridos, dos problemas do mundo, ou dos problemas da sociedade, ou do problema do sofrimento, passa pela conversão à pessoa de Jesus. Passa por um encontro com o Deus que transforma e que liberta. Passa por um encontro de você poder olhar para o outro ser humano e enxergar nele a imagem de Deus, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. O pecado deturpou essa imagem, o pecado manchou essa imagem, o pecado desconfigurou-nos. Mas quando você trata alguém com dignidade, quando você olha no olho das pessoas com dignidade, elas sabem se estão sendo respeitadas ou não. Queridos, missionária Isolina disse que antes da pandemia foi para a Finlândia para fazer um trabalho na base de lá, e ela foi quando muitos refugiados do mundo árabe estavam chegando à Europa. E a Finlândia, como vários países, haviam recebido milhares deles. E aquele programa, né, que a pessoa recebe lá um X euro, um lugar adequado para dormir, roupas adequadas para aquele inverno, comida de excelente qualidade. Mas tinha uma coisa que quase nenhum país da Europa oferecia àqueles homens e mulheres refugiados. Era um olhar de dignidade. Quando aqueles homens ou mulheres sentavam a uma praça na Finlândia, as pessoas olhavam para eles com um olhar desprezível. E aí, quando a Isolina falou com um desses árabes, eles disseram: eu preferiria estar passando fome no meu país do que estar recebendo esse olhar de desprezo. Queridos, a gente não aguenta um olhar de desprezo. O ser humano, ele pode passar fome, ele pode passar sede, mas ele precisa ser afirmado, ele precisa ser aceito, ele precisa ter esse olhar de acolhimento. Ele precisa ter isso, e é isso que o cristianismo estava trazendo naquele momento, introduzindo uma nova atitude em relação ao trabalho, primeiro em relação às pessoas, né? Na relação de Onésimo e Filemon, e depois em relação ao trabalho, já que no Novo Testamento, queridos, manifesta-se a ideia, a visão de que o trabalho ele tem que ser feito para Deus. Ou quando você descobre que o sentido do seu trabalho não é apenas aquilo que você ganha no fim do mês, não é apenas a realização que você tem, não é apenas a capacidade criativa que você desenvolve, mas é como Paulo disse: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando você descobre no seu trabalho a satisfação de que você faz para o seu Criador, a sua relação com o trabalho muda. E como consequência disso, você pode, eventualmente,
se realizar financeiramente, você pode se realizar de maneira adequada. Eu já testemunhei aqui, né, que a minha relação com o trabalho durante muitos anos foi uma relação difícil, foi uma relação em que eu trabalhava em função do trabalho em si, e depois da minha conversão, Deus converteu o meu coração para que eu trabalhasse como se eu estivesse trabalhando para Ele. E então, eu trabalhei em empregos em que eu não era assim tão bem remunerado, mas eu fazia o meu melhor, eu queria fazer o meu melhor, até o ponto de eu receber as promoções e sair daquele lugar. Mas isso foi um processo na minha vida, um processo. Querido, segundo o ideal cristão, o trabalho a gente não o faz para o patrão, nem por castigo, nem por medo de castigo e nem por prestígio pessoal, nem para obter os ganhos que o trabalho normalmente oferece, mas nós o fazemos para Deus. Então, o cristão, ele se converte numa espécie de parceiro de Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo. E ele encontra, e se você encontra a sua maior satisfação em Deus, por meio do trabalho, isso é maravilhoso. Mas é preciso dizer que muitos homens e mulheres, talvez você tenha história na sua família, de homens e mulheres que suportaram um trabalho, suportaram um chefe maldoso, um chefe cruel, suportaram humilhações e baixo salário pela dignidade da sua própria casa. E porque o faziam por amor a Deus e a Cristo. Não tem muito tempo onde você via muitos homens e mulheres trabalhando por anos e anos e anos num trabalho, não por conformidade. Eles sabiam que estavam sendo explorados, mas diziam, não, o pão de cada dia na minha casa não vai faltar, porque eu sei que eu tenho um chefe que está sendo indigno comigo. E essa consciência que vem por meio do Evangelho, irmãos, ela redunda em glória para o nome do Senhor. E os versos a seguir, vão dizer exatamente isso, né? Que o cristão o faz, então, conforme diz o verso 21, porque Deus os chamou para fazerem o bem. E isso, mesmo que isso resulte em sofrimento, Agora, finalmente, para a gente concluir, Pedro pensa assim, bom, a situação lá não mudou quando Pedro deu essa orientação para aqueles irmãos. O pano de fundo, né, da sociedade que tinha lá os seus escravos, embora houvesse alguns que tivessem bom tratamento, a maioria não tinha bom tratamento, e a maioria também não era considerada uma pessoa na sua dignidade completa. Assim como a situação de lá não mudou muito, a daqui, dos nossos tempos também, elas têm os seus problemas. E aí Pedro diz assim, surge um grande questionamento, né? Suponhamos que alguém que é cristão e que na sua nova atitude em relação ao trabalho, ele tem uma atitude cristã, ele faz aquilo que é certo e correto, mas ainda assim ele tem alguém espezinhando a sua vida. Ele tem alguém agindo de maneira injuriosa, ele tem alguém agindo de maneira cruel. Ele tem alguém fazendo de tudo para ele, quem sabe, sair daquele lugar. O que fazer então? Pedro vai dizer dos versos 21 aos versos 25, que aí a gente tem que olhar para Jesus e seguir o seu modelo. Embora algumas empresas tentam proteger os empregados com alguns tipos de leis que o chefe não pode mais humilhar, né, o seu funcionário, como se fazia antigamente, mas há maneiras sutis de você menosprezar aquele que você não quer mais no seu time. Há maneiras sutis de você não permitir que ele alcance algumas posições. Mas o que o verso vai dizer aqui, do verso 21 em diante? Vai dizer, querido, que como cristãos, ainda que nós fomos chamados para fazer o bem, ainda que o resultado da obediência a Deus nos leve a um certo tipo de sofrimento,
a um certo tipo de falta, a algum certo tipo de constrangimento. Ah, mas eu preciso ficar lá naquela situação, pastor? Não. Mas se Deus está dizendo para você permanecer naquela relação por um tempo, provavelmente você terá que fazê-lo por amor a Deus e por obediência a Cristo. Amados, o nosso testemunho de submissão e paciência, eles são fruto de uma nova consciência. Em Cristo nós somos livres. Nós somos livres. A nossa consciência para com Deus de que nós o fazemos por respeito ao Senhor, imitando o sofrimento de Cristo, e esse sofrimento, então, ele reflete aquilo que Cristo fez por nós, e isso redunda em testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor. O verso 22 vai dizer que ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Ele vai dizer, ele começa, na verdade, no verso 21, né, quando ele diz assim: pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Então, a gente poderia trazer algumas aplicações a partir da seguinte pergunta, queridos: que benefícios ou resultados eu e você podemos obter se nós mantermos o nosso testemunho diante do sofrimento? Eu já passei por sofrimentos em trabalhos por alguns anos. Primeiro, pela dignidade da minha família, e nesse processo Deus me disse: precisa ser mais por amor a mim do que pela dignidade da sua família. A dignidade da sua família é um bom motivo, mas Ele não vai te segurar nesse trabalho. Então eu fazia todo o meu trabalho bem feito, e tinha na equipe ali umas 3 pessoas, eu fazia dobrado em relação a uma das pessoas que ali estava, e a minha gerente não reconhecia. E um belo dia eu cochichei assim, na minha baia assim, né? Falei: o que acontece que essa mulher não reconhece o meu trabalho? E aí a funcionária do lado falou: é a cor dos seus olhos. Ela não vai com a cor dos seus olhos. E aí Deus começou a me dizer: faça o seu melhor, faça o seu trabalho, faça o seu melhor, faça o seu trabalho. E eu fui fazendo o meu melhor. E depois houve uma situação na região, uma funcionária perdeu o pai, essa funcionária era muito próxima à gerente, naquela região, ela tinha medo de andar, e ela falou: olha, você conhece a região, Daniel? Me leva para esse funeral. E eu coloquei ela no carro da empresa e fui levá-la. E pelo caminho ela foi conversando e me perguntando algumas coisas. Parece que os olhos dela, como que algumas escamas caíram dos seus olhos, e quando nós voltamos para a empresa, um mês depois, ela me promoveu aquilo que em 3 anos ela não tinha feito, em 5 anos ela não tinha feito. E nesse período, queridos, eu trabalhava em congregações muito pequenas, na região de Itapevi, de Barueri, e nós literalmente, eu e Gisélia, pagávamos para trabalhar, para o Senhor, para servir ao Senhor. Nós pagávamos nosso combustível para ir na igreja, nós pagávamos um aluguel para morar próximo da igreja, a gente investia realmente nesse trabalho que Deus havia nos chamado para fazer. Mas foi nessa empresa, no qual muitos anos eu estive ali, né, sob aquele chefe que não estava, né, ao meu favor, que Deus nos deu condições de conquistar algumas coisas, né, como a casa, por exemplo, como a educação dos filhos, enfim. Quais os benefícios ou resultados de mantermos um testemunho cristão diante do Senhor? Enquanto eu temia a Deus e fazia o meu trabalho ali, alguns funcionários falavam: mas por que você ainda se mantém aqui? Eu quero manter a minha obediência a Deus e o meu cuidado para com a minha família. Para você e para mim aqui nessa manhã, queridos, para nós, né? Há glória no sofrimento obediente a Deus. Nós fomos chamados para agradar a Deus, mesmo que isso resulte, muitas vezes, em sofrimento.
Deus concede graça àqueles que sofrem por imitar a Cristo. Você já deve ter visto um homem, uma mulher, que, por desejar imitar a Jesus, no seu sofrimento tem sido acolhido e acolhida pela graça de Deus, porque assim Jesus também sofreu por nós. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Diz o verso 23, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas ainda assim, ele foi desprezado, como diz Isaías 53. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi considerado o mais indigno, para que, por causa da sua morte, nós também pudéssemos ser vivificados, nós também pudéssemos receber nova vida, nós também pudéssemos receber uma nova vida em Cristo Jesus. Quais os benefícios de você e eu nos mantermos, com o nosso testemunho cristão diante do sofrimento? Queridos, as pessoas verão que nós temos o temor do Senhor, nós respeitamos a Deus, nós o obedecemos, nós sofremos por sua causa, e muitos reconhecerão que Jesus Cristo é digno de também uma entrega completa. E a gente pode finalmente dizer também que a sua casa, a sua família serão preservados, não somente no tempo presente, mas também obterá a vida eterna com Cristo. Talvez você possa pensar, nossa, pastor, poxa vida, né? Que mensagem, né? De submeter ao sofrimento por causa de Cristo? Será que nós somos melhores do que o Filho de Deus? O Filho único de Deus, que foi enviado a este mundo e sofreu todas as coisas, e como uma ovelha muda, ele não reclamou, mas ele se entregou por nós. Qual é o tipo de entrega ou de sofrimento que Deus está te chamando a fazer hoje por causa do Evangelho, que vai preservar a sua vida, que vai preservar a sua família, que vai preservar talvez o seu negócio? Qual é o tipo de sofrimento que Deus está te chamando a associar-se a Jesus no sofrimento dele, que trará glória para o nome de Deus? Há glória em sofrer por causa do nome de Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós sabemos que essa mensagem não é muito popular, e se o Senhor não agir no meu coração, eu não consigo me submeter às situações do meu tempo. Eu não consigo me submeter às situações da minha casa, às vezes nem na relação com a minha esposa e com as minhas filhas. Mas eu quero lembrar, ó Pai, que por causa de Cristo e por causa do sofrimento de Cristo, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor traga essa graça sobre a minha vida e também sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, talvez há aqui pessoas que, ao ouvir essa mensagem, estão sendo desafiadas a submeter-se a alguém, a uma autoridade que tem sido cruel na sua vida, mas por causa do Senhor, elas o farão. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor as ajude. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça, e eu quero pedir que a gente possa aprender com os sofrimentos de Cristo, para que o nosso testemunho diante da sociedade possa ser um testemunho vivo, um testemunho autêntico e um testemunho integral da Tua graça e da Tua bondade para conosco. Ó Deus, e se a gente, na posição de senhores, ou na posição de autoridade sobre a vida de alguém, a gente tem agido de maneira a não reconhecer a dignidade humana dessa pessoa, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Dá-nos, ó Deus, essa clareza de que a gente é chamado para tratar
o nosso semelhante com dignidade, com amor, com respeito, para que o Teu nome, Senhor, receba toda a honra e toda a glória. Amém. Queridos, chegamos então ao final desse culto, nessa manhã. Eu quero falar da minha alegria de poder ver vários dos irmãos e irmãs atendendo o chamado nosso como igreja para orar, né? Eu vejo lá a torre de oração das sextas-feiras, sexta para o sábado, né, os irmãos e irmãs se engajando, entrando para orar, e eu estou com grande expectativa, irmãos, a respeito daquilo que Deus está fazendo em nós, né? Trazendo mais alegria de poder estar na presença dEle, trazendo mais prazer pela presença dEle, e trazendo para nós essa força, né, e essa energia que vem do Espírito Santo para a gente fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. E eu queria só sublinhar aqui, nós entendemos claramente que o processo de oração na igreja é que tem despertado as pessoas para tomar algumas ações, como o projeto de amor ao próximo, que será lançado no próximo sábado. Então, o projeto de amor ao próximo, ele não surge assim, do vazio, mas ele surge de irmãs e irmãos que se reuniram orando e perguntando: Deus, como é que a gente pode se relacionar melhor com a nossa comunidade? Como é que a gente pode se relacionar melhor com a nossa vizinhança? Como é que a gente pode se relacionar melhor com os membros da igreja? Como que nós podemos reconhecer quem está ao nosso redor e ser conhecido por eles? Então, é nessa direção que a gente quer convidar você, não apenas para ter esse momento gostoso de tomar um caldo juntos, mas também de ouvir esse chamado do projeto de amor ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida e que você venha com o coração aquecido para o próximo sábado, tá bom? Vamos, então, ficar em pé. Eu vou orar e impetrar a bênção. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do Felipe, do Reginaldo, da Tati. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Nós pedimos, ó Deus, um domingo na Tua presença, pedimos um domingo de cuidado, um domingo de comunhão com a família. Nós pedimos, ó Deus, um domingo de ânimo e um início de semana cheio de vigor na Tua presença, Pai. Nós pedimos também, Senhor, que a gente possa perceber as situações da vida aos quais traz sofrimento para nós e que a gente pode e deve, por amor e obediência a Cristo, sofrer por causa do Evangelho. E assim dar testemunho público de que nós servimos a um Deus que entregou seu próprio Filho e sofreu por nós, mesmo sem pecado, mesmo sem reclamar, mesmo sem reagir aos insultos que recebeu, Pai, mas que assim também a gente possa seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, e a gente possa viver uma vida mais plena e abundante nele. Nós oramos, Pai, pedindo todas essas coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai,